Em suas Bíblias em Êxodo capítulo 7, a exposição nesta manhã será do verso 14 até o verso de número 25, dando continuidade, irmãos, às pregações no livro de Êxodo capítulo 7, versos 14 até o verso de número 25. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus gracioso, peço a Ti, ó Pai, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo. No momento agora que a Tua palavra está aberta para ser exposta, Senhor. Ó Deus, dá-me graça, dá-me clareza, dá-me intrepidez, ousadia, que a Tua palavra seja exposta, ó Deus, com fidelidade, que aqueles que aqui estão possam atentar para a Tua palavra. Ó Deus, fala aos corações do Teu povo, fala ao coração daquele que não conhece a Ti. Usa, meu Deus, já para a glória do Teu nome. Usa, meu Deus, mesmo em meio às minhas fraquezas e debilidades, Pai. Dá-me graça. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós sabemos da história de um homem junto a outros chamado Corá. Corá que, no seu pecado de rebeldia, rebelião, inveja, cobiça, ele acaba precipitando todo um povo, todo um grupo de pessoas no seu próprio pecado. O pecado de um homem chamado Corá levou outros junto a ele a sofrer o juízo do Senhor. É um texto que nos mostra a realidade de que o pecado cometido por alguém, o pecado fruto do coração pecaminoso dos homens, não vai se limitar apenas àquela pessoa que transgride a lei do Senhor, que peca contra Deus e que vive obstinadamente no seu pecado. O nosso pecado não é apenas o nosso pecado e pode conduzir outros a sofrer em razão da nossa própria miséria. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, de Êxodo, nós contemplamos algo dessa natureza acontecendo. Nós temos contemplado um homem muito perverso, um homem muito mau, um homem que não se sujeita ao Senhor, e este homem é o próprio Faraó, o rei do Egito.
E nós temos visto como o Senhor Deus, ele tem de todos os modos levantado o seu servo Moisés junto a Arão para que eles possam ser instrumentos do Senhor para falar a este homem, a fim de que este homem possa libertar o povo do Egito. Contudo, nós temos visto que este homem ele não está interessado em fazer isto. Ainda que sinais sejam feitos diante dos olhos deles, e dele nós vimos, diante dele e dos seus oficiais, sinais foram feitos. O bordão foi lançado ao chão. Se tornou em uma serpente. Aquilo deveria conduzir aquele homem a temer e tremer. Aquilo deveria conduzir aquele homem a se voltar para o Senhor, mas não. Ele tenta como que travar uma batalha, uma disputa com o Senhor. E ele então chama os sábios, aqueles envolvidos com magia no seu contexto. E aqueles homens fazem também com que os bordões se transformassem em serpentes. Só que o Senhor mostrou a sua grandeza, a sua soberania sobre ele. Quando a serpente, lançada ao chão por Moisés junto a Arão, engole as serpentes daqueles homens todos. E o Senhor mostra que aquilo aponta para a grandeza de Deus que vence e que é grande e que é superior aos seus inimigos. E apontava para a realidade daquilo que haveria de acontecer com aqueles homens do Egito. Quando a serpente engole as outras serpentes, aponta para a realidade de que o Senhor haveria de engolir o Egito. Como ele engole ali, quando o mar fecha e engole os homens, os exércitos todos daqueles perversos inimigos do Senhor. Aponta para a realidade de que o Senhor Deus é um Deus que pune, trata, disciplina, cai com manifestações de ira contra os homens. Mas nós veremos, irmãos, agora que depois de passado este prelúdio, este prefácio ao próprio anúncio ou execução da primeira praga, como nós vimos na sessão anterior, no capítulo de número 7, por ocasião do lançar o bordão ao chão e então transformar-se em uma serpente, nós agora, a partir do versículo 14 do capítulo 7, veremos a primeira praga, então, do Senhor, a primeira sinal e maravilha grandiosa de Deus em favor do seu povo contra o Egito. E isso, irmãos, vai acontecer por causa do coração obstinado de um homem que não se sujeita ao Senhor. E a dureza do seu coração, o seu pecado, vai precipitar não somente ele, mas muitos no juízo de Deus. O Senhor cai com ira sobre Faraó e o Egito. Muitos morrerão, muitos sofrerão, porque este homem, irmãos, como nos diz o texto no versículo 14, disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. O Senhor já havia dito, irmãos, anteriormente, e o Senhor já havia falado por boca dos seus servos, que a vontade do Senhor era que o seu povo fosse arrancado de entre o Egito. E o Senhor, ele falou por meio de Moisés, ele falou por meio do seu servo. O Senhor revelando ali a sua vontade de modo explícito a este homem. E aqui, irmãos, se revela o Senhor mais uma vez, afirmando, reforçando a mesma ideia, e ele vai então se dirigir ao próprio Moisés. Ele vai dizer a Moisés o que é que está acontecendo e qual é a realidade do coração daquele homem, o faraó. Disse o Senhor a Moisés, Senhor Deus Yahvé fala com o seu servo. O coração de Faraó está obstinado. Ele vai dizer, olha, o coração de Faraó permanece contrário à minha vontade. O coração de Faraó permanece rebelde contra mim. O coração de Faraó permanece mergulhado em toda a sua miséria. Uma tradução por alguns feita, uma tradução como que mais literal, seria o coração dele está pesado. E ele não está nem um pouco disposto a se voltar para o Senhor e atender à voz de Deus por meio de Moisés. Seu coração, irmãos, estava cheio de iniquidade. O coração deste homem estava cheio de pecados. E é justamente isto, irmãos, que vai ser a causa das pragas que virão sobre o Egito.
de um homem que deveria se sujeitar ao Senhor Deus soberano, ao Deus eterno, ao Deus imutável, ao Deus infinito, ao Deus autossuficiente, ao Deus todo-poderoso e grandioso que se revelou a ele. Contudo, ele permanece ali, na dureza do seu próprio coração, e ele não quer atender à vontade do Senhor, que explicitamente diz: deixa o meu povo ir. Mas ele se recusa a deixar ir o povo. Nota então, irmãos, que o homem, quando ele permanece na dureza do seu próprio coração, o Senhor Deus, que conhece o coração do homem, ele não pode, de forma alguma, fazer ou deixar que o homem ele permaneça obstinado nisto. E o Senhor revela que ele vai tratar de algum modo o coração dos homens. Ou ele vai tratar o coração obstinado dos homens, arrancando o coração de pedra e dando um coração novo, por meio da obra do seu Santo Espírito, por intermédio da pregação do Evangelho. E esse homem ouviu vários momentos, estes homens falando a vontade do Senhor, como pregadores anunciando a realidade daquilo que haveria de acontecer, mas ele permanece obstinado. Ou o Senhor ele vai cair com ira, ou ele vai se voltar com toda a sua fúria. E é exatamente isto, irmãos, que haverá de acontecer. O Senhor ele vai cair com ira contra o pecado, contra um coração obstinado. E deste modo, irmãos, ele revela que ele é um Deus santo e que ele não pode, de modo algum, deixar que os homens sigam sem serem tratados devidamente. E a sua santidade, irmãos, nunca jamais permitirá que Deus ele haja com injustiça. Ele tem de ser justo e ele tem de dar a cada um aquilo que cada um merece. Exatamente então o que Faraó merece, ele experimentará. Exatamente aquilo que o seu coração então deseja, ele vai sofrer sobre si. Ele vai ter sobre ele a manifestação de um Deus que é terrivelmente santo. Terrivelmente santo. E o Senhor não deixou isto encoberto para este homem de forma nenhuma. O coração, irmãos, de Faraó, ele é uma expressão muito clara da realidade do coração dos homens em nossos dias. Os homens longe do Senhor, aqueles com os quais você se encontra quando você caminha pelas ruas, pessoas que aparentemente são até bacanas, mas que na realidade possuem um coração obstinado, mergulhado no pecado. Mas muitas vezes, irmãos, não precisamos ir longe. Muitas vezes no meio da igreja, no meio do povo do Senhor, há pessoas que escutam frequentemente o anúncio do Evangelho, advertências do Senhor, mas permanecem com o coração obstinado, duro, recusando o Senhor e a proclamação do seu Evangelho. E o que devem saber, então, os homens, é que o Senhor Deus, ele não deixará que você siga em frente assim. Sempre. O Senhor haverá de se manifestar de algum modo, com graça na salvação ou com juízo sobre aquele que permanece na sua própria miséria e incredulidade. O que é que o Senhor então diz depois de revelar ser um conhecedor do coração do homem e revela isto ao seu servo Moisés? O verso 15 nos diz: vai ter com o Faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Então, o Senhor Deus ele vai dar instruções muito claras sobre aquilo que eles devem fazer, e como falamos na última exposição, o homem carece de fato de instruções de Deus para executar devidamente e adequadamente a sua missão. A missão de Moisés junto a Arão era falar a este homem a fim de que o povo pudesse ser liberto. E o Senhor diz: olha, você vai ter com o Faraó, e ele vai deixar bem claro: vai pela manhã. O Senhor sabe qual o caminho deste homem. Ele sabe que pela manhã ele sairá às águas.
e nós não sabemos por qual razão ele vai às águas, se simplesmente para se banhar, se simplesmente para desfrutar ali das águas do Nilo, ou se ele ia ali para, de repente, além destas questões outras, também prestar culto ao ídolo que se evidencia ali no próprio Nilo. Haviam divindades relacionadas ao Nilo. E ele poderia talvez ir até lá para até mesmo fazer suas oferendas àquela divindade. Mas, irmãos, pode ser isso ou tudo isto também, mas o ponto é que este homem, ele ia às águas. E o que deveria acontecer? Ele, o servo do Senhor, deveria estar à espera dele na beira do rio. E ele deveria, então, tomar aquele bordão que foi lançado ao chão, que transformou-se numa serpente, e deveria ali executar a vontade do Senhor, falando a este homem aquilo que haveria de acontecer. Este bordão que estava ali, testificando que este homem também era um grande servo do Senhor e que estava ali indo na autoridade de Deus. E o que é que ele deveria dizer? E lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer. Então, ele vai como um servo de Deus, de fato enviado pelo Senhor, ele fora comissionado por Deus, ele agora então é enviado pelo Senhor, era isso que deveria acontecer. E ele vai falar, né, o Senhor, Deus Yahvé, o Deus deste povo que você tem maltratado, o Deus desse povo que você tem ferido, o Deus desse povo que você tem escravizado, ele me enviou. É como se ele deixasse claro, olha, ele não está indo em seu próprio nome. Ele não está indo reivindicar coisas em favor dos seus próprios interesses. Ele está indo reivindicar algo que é do interesse do próprio Senhor Deus Yahvé. Ele me comissionou e ele me enviou até aqui. Deixa ir. E ele deveria então dizer algo. Ele deveria abrir a boca. Algo deveria ser proclamado aos ouvidos deste homem. Ao ouvido deste homem perverso. Deveria ser dito com muita clareza aquilo que haveria de acontecer. E com muita clareza deveria ser expressa a vontade do Senhor. E qual era a vontade de Deus? Nos diz o verso 16 ainda. Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. A vontade de Deus, irmãos, era que o povo pudesse ser arrancado daquela condição e pudesse ir ao deserto. Para fazer o quê? Para oferecer sacrifícios ao seu Senhor. A vontade de Deus era que o povo pudesse ir ao deserto para prestar culto a Deus. Esta é a vontade dele. A vontade do Senhor na libertação dos homens escravizados é que eles possam se tornar adoradores. A vontade do Senhor é conduzir os homens perdidos a que eles se voltem para o Senhor e passem então a fazer aquilo que eles foram feitos para fazer. Adorar a Deus. Então o Senhor, ele revela com isso que ele ama ser adorado pelo seu povo. E ele quer que o seu povo se dirija a ele com louvores, com serviço, com sacrifício. É isso que é expresso ali naquele momento. Então o Senhor diz, esta é a minha vontade, que ele escute isso. Mas o Senhor já disse isso antes, irmãos. E veja que o Senhor, ele permanece imutável no seu conselho. Ele não volta atrás no que diz respeito à sua vontade. A vontade dele era esta. E ele permanece, irmãos, firme na sua resolução. O meu povo deve sair do Egito. O Senhor, ele não volta atrás. O Senhor não arreda o pé. O Senhor, ele quer, sim, que este homem, ele dê ouvido a eles e liberte o seu povo. Mas, o texto nos diz, e até agora não tens ouvido. Não é que ele não tenha escutado as palavras, mas um coração, irmãos, obstinado, mergulhado na iniquidade, conduz o homem a ficar como que com ouvidos moucos. Ele não vai querer dar atenção às palavras do Senhor. Ele vai permanecer duro no seu intento. Isso tudo fruto do seu coração mergulhado na maior miséria. Meus irmãos,
Já falamos sobre essa realidade do Senhor desejar que o seu povo adore. Falamos até mesmo sobre a realidade do homem permanecer na sua dureza do coração. Mas é sempre bom, irmãos, nós sabermos e sermos recordados disto frequentemente. O coração dos homens, irmãos, ainda que nós falemos muitas vezes aos ouvidos deles, eles continuarão na sua dureza. Se o Senhor, irmãos, não operar, se o Senhor, irmãos, não agir por intermédio da pregação da palavra, os homens continuarão, semelhantemente ao próprio Faraó, não ouvindo a palavra do Senhor. Mas o que nos é ensinado, irmãos, é que, mesmo estando Moisés junto a Arão conscientes dessa realidade, mesmo sendo isto um fato constatado acerca da realidade deste homem mau, as palavras deveriam ser ditas. Eles deveriam falar, proclamar, como se de repente, irmãos, aquilo até mesmo dependesse disto ou deles. O falar ao coração. E veja que isso nos chama à responsabilidade. A responsabilidade neste mundo vil. Neste mundo, irmãos, que é habitado por pessoas que, semelhantemente a Faraó, estão com um coração assim, duros, e que, por causa do coração duro, não dão ouvidos ao Senhor. E nunca podemos, então, usar a desculpa ou a ideia de que eu não vou falar porque essa pessoa é dura demais. Eu não vou falar porque essa pessoa ela é desobediente demais. Eu não vou declarar essas verdades para ela porque... Não, irmãos. É o meio que temos para que um coração endurecido possa ser rompido. E somos chamados a assumir essa nossa responsabilidade, confiando no poder do Senhor, confiando no poder de Deus. Porque sim, irmão, se você imaginar que o quebrar um coração endurecido depende de você, desista agora. Desista agora. Eu deveria desistir agora de continuar pregando a palavra se eu entendesse que isso depende simplesmente de mim. Mas quando eu entendo a realidade de que eu não sou capaz de trazer vida a um coração morto, quando eu entendo que eu não consigo ir transpondo o ouvido e indo até o coração, quando eu compreendo essa realidade, porque eu sei que eu sou fraco, que eu não tenho poder em mim, eu vou me colocar em sujeição a um outro que opera. E que opera através de servos fracos que anunciam a sua vontade. E ele não é fraco como nós. Ele não é fraco como eu, ele não é fraco como você, ele é todo-poderoso. E é o Espírito de Deus que é todo-poderoso. E ele pode, irmão, agir. Mas o meio é o falar. E ele pode passar pelo ouvido, e ele pode ir até o coração do homem, e desse coração mais perverso, fazer um coração voltado para ele. A gente vai confiar no Senhor para isso. Então a gente vai orar a Deus, e a gente vai fazer o que somos chamados para fazer. Como se dependesse de nós. Mas entendendo que, na realidade, depende do Senhor Deus usar de misericórdia para com o pecador e usar instrumentos pequenos, frágeis e fracos como nós para executar a sua vontade. O coração deste homem, irmãos, o texto nos diz, ele continuou ali, sem se submeter a Deus, e isso é expresso no seu ouvido, que não está pronto para ouvir a vontade do Senhor. Mas o texto, irmãos, continua nos dizendo, e o versículo 17 nos diz que os servos do Senhor, Moisés e Arão, eles falam. Eles sabem da realidade, da dureza do coração, e eles falam. Acabei de mencionar essa realidade. E o verso 17 nos diz, assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Verso 18, os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos
de pedra. Veja aqui, irmãos, o que acontece. Diz assim um texto: assim diz o Senhor. É quando os profetas fazem isso, não é? Você encontra nos livros proféticos essa declaração, essa fórmula profética, assim diz o Senhor. É o Senhor Deus falando. O Senhor Deus estava falando ali diretamente por boca do seu servo. Era isso que haveria de acontecer e isto exatamente aconteceu. E ele deveria saber, na declaração aquele homem, Faraó deveria saber. E era isso que o Senhor também queria fazer conhecido. Nisto sabereis que eu sou o Senhor. Em que, ou através de que meio, eles haveriam, ou o Faraó haveria de saber que Deus é o Senhor? E que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E que Ele é o único Deus poderoso. Diferente dos falsos deuses adorados, servidos ali no Egito. Isso vai, irmãos, se dar quando o Senhor ele ferisse as águas do rio Nilo. Águas estas, irmãos, que se tornariam em sangue. E não imaginemos, irmãos, como algumas pessoas podem imaginar, que tratou-se de um fenômeno natural. De algo que formou ou fez com que as águas do rio Nilo ficassem vermelhas, parecidas com sangue. Não. As águas do rio se tornariam em sangue, de fato. O Senhor Deus operaria este sinal. O Senhor Deus operaria esta maravilha. O Senhor Deus, através disso, estava manifestando dos prodígios, maravilhas e sinais a sua ira sobre este homem e sobre este povo. E esta manifestação, irmãos, do juízo do Senhor provocaria coisas realmente terríveis. O texto nos diz que o que haveria de acontecer é que os peixes que estão no rio morreriam. Os peixes eram alimento precioso para os egípcios. Eles amavam comer um peixe. E o rio cheiraria mal, teriam nojo, não beberiam aquela água. O rio, irmãos, era a fonte para eles de tudo. O rio era aquilo que daria origem, vida e movimento a toda a cidade, a tanto as pessoas em particular, como a toda aquela nação. Toda a vida deles girava em torno do rio. Era, portanto, algo para eles muito precioso, algo indispensável. Mas note que o Senhor vai tratar indo justamente neste ponto, naquilo que eles pensavam que era para eles a fonte de toda a vida. Naquilo que para eles era algo sem o qual eles jamais conseguiriam viver. Mas será, irmãos, que é porque o Senhor Deus, ele simplesmente quer cessear a liberdade daqueles homens sem razão alguma? O Senhor está ferindo o Nilo e as águas daquele modo simplesmente porque os homens tiram coisas de lá? Não, irmãos. Havia uma devoção a todo aquele Nilo e o Senhor vai se mostrar como um Deus que fere os seus inimigos e que fere os deuses do Egito, ou os falsos deuses do Egito, com esta sua ação. O texto então nos revela mais uma vez o Senhor dizendo: dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas. Então aquele bordão que transformou-se em serpente deveria então agora ser usado e deveria ser tocando as águas do Egito. Sobre os seus rios, sobre todos os canais, sobre todas as lagoas, sobre todos os reservatórios, tudo haveria de se tornar em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito. Ele diz muito claramente. E ele vai dizer, né, uma expressãozinha no final, tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Parece-nos, irmãos, como alguns vão entender, que além deles terem uma devoção voltada para o rio Nilo e os seus falsos deuses, eles também tinham objetos que eram como que objetos de culto ou expressões dessas divindades em formas de madeira como de pedra. Essa ideia, né, de pedra ou madeira relacionada a ídolos, nós até lemos um texto hoje, Deuteronômio 29, como é relacionada à questão do próprio Egito também. E como haviam ídolos, deuses falsos de madeira e de pedra. Mas o Senhor, ele vai revelar que esses deuses,
erigidos pelos homens, adorados pelos homens, absolutamente nada eles são. Porque o Senhor Deus haveria de ferir o Egito, ferir os homens idólatras e ferir também os seus próprios deuses. A palavra nos diz isto, irmãos. Olha o que diz a palavra em Números capítulo 33, verso 4. Números capítulo 33, verso 4. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Todos eles eram alvo da manifestação da ira de Deus. E o Senhor, vai dizer algum estudioso, caiu especialmente sobre um dos deuses dele. O Deus da fertilidade, que era tão adorado por estes homens mergulhados no seu engano, no engodo de Satanás. E então, irmãos, o Senhor vai fazer isto por meio dos seus servos, revelando que o Senhor Deus, Ele nunca deixará que os falsos ídolos permaneçam sempre sendo objeto de devoção e culto. O Senhor destrói os falsos ídolos. O verso do número 20 nos diz: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então, o que o Senhor disse aconteceu. O que o Senhor ordenou para eles e que eles declararam ao próprio Faraó, acontece. É executado por servos obedientes do Senhor. Ele vai ferir as águas. E o que acontece? O que fora dito anteriormente. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. Verso 24, mais à frente, verso 25 nos diz: todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Aquilo, irmãos, provocou uma grande perturbação. Eles dependiam daquilo. E eles estavam agora sem aquilo do que eles tanto dependiam. E eles agora, irmãos, entram no desespero, loucura. O desespero toma conta do coração dessas pessoas que agora estão sofrendo em razão da dureza do coração de Faraó. E o Senhor ali, irmãos, revelando: eu sou um Deus que trata o homem, eu sou um Deus que não permitirá que os homens continuem obstinados na sua loucura, no seu pecado, na sua idolatria. E veja, irmãos, o Senhor Deus, Ele revela isso. Ele revela isso a Faraó naquele contexto, através de palavras que são ditas. Isso revela, irmãos, em meio ao juízo do Senhor, revela ainda da misericórdia de Deus em anúncios de juízo do Senhor. Porque o Senhor poderia simplesmente não declarar e não alertar absolutamente ninguém quanto às suas manifestações de juízo, mas Ele alerta. Ele procura, de algum modo, despertar a consciência dos homens. Ele revela a sua longanimidade, que Ele é muito paciente. E Ele não cai com ira imediatamente, mas tantas vezes manifesta misericórdia e paciência em declarando aos homens aquilo que haverá de acontecer se eles permanecerem obstinados no seu caminho. Isso foi naqueles dias de Faraó, aconteceu. Em nossos dias também. O Senhor Deus, irmãos, continua continuamente anunciando por boca dos seus servos, declarando a certeza daquilo que haverá de acontecer. De um Deus que, porque é justo e porque é santo, não deixará os homens seguirem em frente sem arrependimento e que um dia Ele virá tratar com absolutamente todos. Essa é uma verdade que nós anunciamos.
anunciando a realidade da ira do Senhor e apontando também para a misericórdia de Deus, para o escape que os homens têm, que é unicamente Cristo, o único refúgio que eles possuem. Mas essa mensagem, ela precisa ser dita para os homens. Isso, diferentemente do que muitas pessoas podem imaginar, esse tipo de mensagem que traz tanto terror para tantos do juízo do Senhor, diferentemente do que muitos podem imaginar, que trata-se de uma expressão ou de um discurso de ódio. Trata-se, irmãos, de uma expressão de amor. Essas pessoas precisam ser despertadas quanto a isso. Elas precisam saber da realidade daquilo que haverá de acontecer. Mas, ao anunciarmos isso, obviamente, devemos sempre falar sobre um refúgio que é Cristo. Mas eles precisam ouvir. Precisamos declarar todo o conselho de Deus. Os homens precisam saber que o Senhor Deus é justo. O próprio Cristo nos ensina isso. Frequentemente, Cristo vai alertar os homens sobre a realidade do juízo, sobre a realidade do inferno, sobre a realidade da punição eterna que cairá sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados e não se voltam para Ele, crendo nele como o único suficiente Salvador. Se Cristo, irmãos, fez isto, Ele nos dá um exemplo perfeito sobre aquilo que nós devemos fazer e declarando isso a todos os homens indiscriminadamente acerca daquilo que Deus haverá de acontecer. E devemos fazer isto certos, irmãos, de que isso haverá de acontecer. O Senhor Deus, Ele vai punir o pecador. O Senhor vai cair com ira. Mas, irmãos, o Senhor também, Ele não fará somente com que isso aconteça no final dos tempos. Há manifestações da ira de Deus que são temporais, como em 70 depois de Cristo, ali em Jerusalém. Manifestação temporal da ira de Deus contra pessoas que obstinadamente se voltavam contra o Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele vai revelar que Ele está pronto para lançar abaixo tudo aquilo que se volta contra Ele. E veja, irmãos, que essa ocasião da manifestação da ira de Deus contra o Egito, contra os egípcios, contra os pecadores, ela foi tão marcante que ela é declarada em várias outras ocasiões mais à frente, como no próprio Saltério. Isso de fato aconteceu. O Salmo 78, que nós cantamos no início do culto, hoje pela manhã, e lemos na Santa Convocação, no versículo de número 44, vai nos dizer o seguinte. Salmo 78, verso de número 44, diz assim. Eu vou ler a partir do verso 42. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Ainda, irmãos, um outro salmo, você pode olhar para o que diz a palavra no salmo de número 105, verso de número 29. A palavra do Senhor diz, transformou-lhes a água em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. Como mencionei, irmãos, anteriormente, o Senhor está mexendo com aquilo que as pessoas tanto divinizavam. Eles estavam fazendo de deuses aquilo que não são deuses. Eles estavam transformando as criaturas em objetos de culto e estavam trocando a adoração ao Deus verdadeiro pela adoração à sua própria criação. Um puritano, irmãos, comentando esse texto, ele escreveu o seguinte: agora os egípcios devem beber sangue ou morrer de sede. O peixe era uma das partes principais da sua alimentação, como diz Números capítulo 11, verso 5. Mas a transformação das águas causou a morte dos peixes. Havia uma pestilência, os peixes morreram. Ele fez morrer os peixes. E muito tempo depois, quando há a ameaça de outra destruição do Egito, o desapontamento daqueles que trabalham com peixes é, inclusive, particularmente observado.
E ele menciona Isaías capítulo 19, verso 8. O Egito era uma terra agradável, mas o cheiro fétido de peixe morto e sangue, que gradualmente apodreceu, agora sepultava resultava ser muito desagradável. Foi uma praga justa, o puritano diz, e com razão infligida sobre os egípcios, pois, primeiro, o Nilo, o rio do Egito, era seu ídolo. Eles e a sua terra obtinham tantos benefícios do rio que o serviam e adoravam mais do que ao Criador. Como a verdadeira fonte do Nilo era desconhecida para eles, eles prestavam todas as suas devoções às suas correntezas. Aqui, por isto, Deus os puniu e transformou em sangue aquilo que eles tinham transformado em um Deus. Observe que Deus, com razão, afastará de nós ou tornará amarga para nós a criatura que nós idolatramos. Ele transforma em um açoite para nós aquilo que fazemos competir com ele. Eu vou repetir, irmãos. Observe que Deus, com razão, afastará de nós ou tornará amarga para nós a criatura que nós idolatramos. Ele transforma em açoite para nós aquilo que fazemos competir com ele. Meus irmãos, o que é nos ensinado é que o Senhor Deus, ele esmaga os nossos ídolos. O Senhor, ele não permitirá que nós, veja, não somente os ímpios, mas que nós tenhamos diante dos nossos olhos ou no nosso próprio coração ídolos, falsos deuses que disputem com o Senhor. Geralmente, irmãos, concebemos a ideia de que idólatra é somente aquele que constrói algum tipo de coisa diante dos seus próprios olhos. Como aconteceu ali em Êxodo capítulo 32, quando o povo, em rebeldia, constrói um bezerro de ouro e passam a adorar aquele bezerro até a prestar culto a ele como se fosse o Senhor, como se ele tivesse tirado eles da terra do Egito. Imaginamos que talvez idólatras são somente aqueles que, na igreja papista, se prostram diante de imagens, ou aqueles na Índia que adoram animais, e em tantos outros contextos por aí em que as pessoas fazem da criatura objeto de culto e adoração. Mas, meu irmão e minha irmã, como disse João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós podemos construir em nosso coração ídolos, erigindo altares aos falsos deuses no nosso próprio íntimo. Talvez isso não fique evidente para aqueles que estão ao nosso redor. Talvez isso não seja rapidamente percebido na nossa vida, os nossos ídolos, ou podem ser talvez. Mas, meus irmãos, nós não devemos temer ao homem, que pode até mesmo ferir o nosso corpo, mas não nos conduz ao inferno. Mas nós devemos temer a Deus. Ele sim, que sonda o nosso coração, que sabe exatamente o que se passa no nosso coração. E ele não se agrada disso. De um Deus que condena e que reprova e que trata. Mas, meus irmãos, quanto ao seu povo, o Senhor ele não pune com o juízo eterno. Os ímpios, na sua idolatria e loucura, que permanecem mergulhados na iniquidade e que não se voltam arrependidos para o Senhor, sim, estes receberão o justo juízo de Deus. Mas o Senhor nos disciplina. Mas o Senhor vem nos tratar. E Ele não faz isso, irmãos, porque Ele é mau. Porque como lemos em Hebreus, a palavra do Senhor nos diz que o Pai disciplina a quem ama. O Pai vai tratar com aqueles que ama. Se não há disciplina, não somos filhos, mas bastardos.
Mas aqueles que são do Senhor são disciplinados e muitas vezes o Senhor vai arrancar de nós os nossos ídolos. Pode ser os nossos bens, aquilo que adquirimos materialmente, que em geral é objeto de devoção por muitos, e o Senhor pode arrancar de nós, tirando-nos da prosperidade e lançando-nos a uma condição de pobreza e miséria. Isso para o nosso bem, ainda que não consigamos compreender isto no momento, mas para o bem da nossa alma eterna. O Senhor pode tirar de nós a nossa saúde, que pode ser objeto de nossa devoção também, e lançar o homem, você, crente, nós, numa condição de saúde debilitante, para nos humilhar, para arrancar do nosso coração o nosso ídolo e nos conduzir ao Senhor. O Senhor pode tirar, irmãos, tantas coisas. Nós podemos fazer dos nossos filhos nossos ídolos. Um perigo terrível. E o Senhor pode tirar de nós os nossos filhos, para que aprendamos a amar somente ao Senhor. O Senhor pode fazer todas estas coisas. Ou você dirá que não? O Senhor não permitirá que coloquemos qualquer coisa que esteja competindo com Ele. O Senhor não quer que permaneçamos mergulhados numa idolatria que o desagrada. E o Senhor faz isto, irmãos, eu repito, por amor. O Senhor quer que nós nos voltemos com o coração totalmente inteiro para Ele somente. Não para qualquer coisa criada neste mundo. A idolatria é terrível. E é um pecado que o Senhor Deus odeia. Sempre odiará. Nunca haverá ocasião em que o Senhor Deus aprovará a idolatria. É necessário que Ele nos trate, irmãos. Quais são os teus ídolos? O que é que você adora? O que é objeto do seu culto? Em que você pensa o tempo inteiro? Para quem ou para que você vive a sua vida? São coisas que você deve perguntar. O que é que você acorda pensando? O que é que você dorme pensando? O que é que você imagina assim, se isso for tirado da minha vida, eu não vou conseguir viver? Se não for Deus, se não for Cristo, é um ídolo e precisa ser arrancado. E é Deus quem arranca. E o Senhor muitas vezes faz isso através de punições, de tratos, de disciplina, para nos ajudar, irmãos, a voltarmos com o coração completo para o nosso Deus. Agora, se o homem permanece, irmãos, na sua idolatria, ele vai cair no desagrado do Senhor e vai ser entregue, isso é juízo de Deus, aos seus próprios desejos. É isso que acontece ali em Romanos capítulo 1. O homem entrega aos seus próprios desejos, a inclinação do seu próprio coração, e eles começam a cair em todo tipo de miséria, homem com homem, mulher com mulher, confusão moral, a mais terrível. A idolatria, quando o Senhor entrega o homem aos seus próprios interesses, leva o homem a uma condição de miséria mais terrível. E miséria moral é bem evidente no meio daqueles que se prostram diante de falsos deuses. Mas, meus irmãos, que nós possamos atentar para a realidade de que o Senhor Deus, Ele não se agrada disso, e que nós possamos atentar para a sua advertência de que nós devemos ter unicamente o Senhor como nosso Deus. E que Ele e Ele somente seja objeto de nosso culto. Que acordemos pensando nele, que durmamos pensando nele, que o sirvamos, que procuremos o conhecer, que procuremos servir a Ele neste dia como aqui. Dia do Senhor, dia de estarmos na casa do nosso Deus, unicamente interessados em adorar ao Senhor somente, porque Ele somente é o único Deus vivo e verdadeiro, o único que deve reinar no meu e no seu coração. É para isto e é assim que o Senhor nos chama a viver, e nós desfrutaremos de benefícios incontáveis se assim nós caminharmos servindo verdadeiramente e unicamente ao Senhor. Mas quanto àqueles que não fazem isto, repito, o Senhor vai cair com ira, com punição para os ímpios e com disciplina sobre aqueles crentes que abandonam as veredas do Senhor. Mas veja, irmãos, ainda que algo dessa natureza tenha acontecido, o Senhor manifestou a sua ira contra aqueles homens.
Mas o verso 22 nos diz o seguinte: porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os magos, mais uma vez, aqui entrando em ação. E agora, irmãos, os magos, é interessante porque eles só replicam, eles imitam aquilo que é feito. E ao invés de, acho que poderia ser algo mais extraordinário que eles poderiam fazer, se eles conseguissem reverter a água que se transformou em sangue em água novamente. O que eles fazem? Eles só simplesmente imitam. E essa malícia, essa perversidade de homens sendo usados por Satanás, utilizando-se das suas magias ocultas, servia simplesmente, como falamos na exposição anterior, para confundir muitos e fazer com que eles permanecessem com seus corações endurecidos. Se os meus magos conseguem fazer isso, quem é Senhor? Se eles fazem algo e meus magos também fazem coisa extraordinária, por que razão eu devo, então, me sujeitar a isto? Mas, meus irmãos, o Senhor vai revelar aqui, nesta praga e em tantas outras, que Ele é realmente completamente diferente daqueles homens e que aquilo que Ele está fazendo está sendo evidenciado como uma revelação de que o Senhor Deus, Ele é soberano, poderoso e que é superior aos deuses do Egito. Eles estão sendo humilhados ali, no momento em que aquelas águas se transformam em sangue. Mas, irmãos, o coração de Faraó continuou endurecido. Um coração obstinado leva o homem não somente a ficar surdo para as declarações do Senhor, mas também cego para qualquer coisa que seja feita diante dos seus próprios olhos. Ele contemplou aquilo e não se voltou para Deus. O verso 23 nos diz: virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Ele trata com indiferença a manifestação do juízo de Deus. Ele simplesmente dá as costas e vai para casa, aparentemente tranquilo. Veja, irmãos, que condição terrível a desse homem. Veja que miséria em que miséria este homem estava mergulhado. Como o seu coração pode ser tão mau assim, a ponto de não dar ouvidos e não contemplar a glória do Senhor nos seus sinais e prodígios. E, meus irmãos, nós veremos, isso é certo, esse homem ele vai ser tratado devidamente. E aqui, irmãos, voltando para um ponto que eu já tratei anteriormente. Coração endurecido é manifestação de juízo. Esse homem estava sob o juízo de Deus. E o juízo do Senhor haveria de se manifestar progressivamente em cada punição que ele estaria trazendo sobre o Egito. Um alerta que eu quero dar é àqueles que escutam aqui hoje. Todos vocês, que nós possamos fugir de um coração obstinado e endurecido contra o Senhor. Não podemos deixar de dar ouvidos à voz de Deus. Se você não der ouvido à voz de Deus, você caminhará para o sofrimento. Sobre você virá sofrimento. Todos aqueles que abandonam as veredas do Senhor experimentam o sofrimento. Se permanecer na sua loucura, você sofrerá, não tenha dúvida. Você pode sofrer nesta vida e pode sofrer na vindoura. Porque se você não abandonar os caminhos maus, se você não se arrepender do seu pecado, você vai experimentar o justo juízo de Deus. Como foi justo o juízo do Senhor sobre o Egito, será justo o seu juízo sobre todos os homens no seu glorioso dia. E você deve atentar para isso. Você que não conhece a Cristo, deve entender isto. Não pense que o Senhor não vai tratar com você. Ele vai tratar com você. Não pense que você escapará. Ninguém escapa. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se para o Senhor. Creia em Cristo. Creia naquele que fez sinais gloriosos também. Ele foi alguém que não transformou a água em sangue, mas ele transformou a água em vinho. Ele foi alguém que fez sinais. Ele foi alguém que transformou
corações que estavam mergulhados em miséria, em corações que se voltaram para Ele com fé genuína. É este mesmo Cristo que é remédio para o coração obstinado. É este Cristo que é remédio para o homem que vive na sua idolatria. É deste Cristo que você precisa. E é exatamente para Ele que você precisa voltar hoje. Volte-se para o Senhor. Ele é um Salvador bendito. Ele está pronto para salvar o homem ou mulher, jovem ou criança, com o coração mais endurecido. Não há coração endurecido que o Senhor não possa converter. Cristo salva, Cristo somente. Volte-se para Ele e escaparás do juízo de Deus que virá sobre a terra. E nós, irmãos que conhecemos ao Senhor, louvemos a Deus. Não pense que você conseguiu, por força do seu próprio braço, ou por sua bondade, ou coisa qualquer, fazer com que o seu coração fosse amolecido. Foi Deus quem fez isso. Ele operou em você, manifestando a abundante graça dele para com um pecador indigno como você. E ele conduziu você a se voltar para ele. Viva para ele. Dê graças a ele. Louve ao Senhor. Viva humildemente, caminhando humildemente com o seu Deus que te salvou. E o agradeça eternamente pela graça e pelo seu amor revelados na cruz de Cristo que te salvou. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, por podermos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem a falar conosco através da Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela graça encontrada em Cristo, porque sabemos, ó Deus, que não fomos salvos por qualquer coisa ou mérito nosso, mas, ó Deus, unicamente por Tua graça e Teu amor, misericórdia revelados em Cristo. Ó Deus, rogamos a Ti que o Senhor também possa conceder a mesma graça àqueles que não conhecem a Ti. Revela, ó Deus, o Teu Filho salvificamente. Quebra, ó Deus, os corações obstinados e mergulhados no pecado, na iniquidade. Traze-o, Senhor, para Ti. Quanto a nós, ó Deus, que conhecemos ao Senhor, não permita, ó Pai, que endureçamos o nosso coração mergulhando na iniquidade. Mas, ó Deus, dá-nos corações sempre inclinados, não ao pecado, mas ao Senhor. Também, ó Deus, se há ídolos em nosso coração, se há coisas que para nós são objeto de culto, tira, ó Senhor, de nós. Arranca, Senhor, de nós. Trata, Senhor, o Teu povo. E faz com que o nosso coração seja inteiramente voltado para o Senhor. Faz isto, Senhor. Sabemos que, se for necessário, o Senhor fará. E nós rogamos ao Senhor que o Senhor faça, para que nosso coração seja completamente Teu. Para que Te amemos, Pai, de todo o coração, alma, força e entendimento. Faz isto, Senhor, nós Te pedimos, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.